Amém, igreja? Vamos para a palavra de Deus e eu quero falar com vocês sobre o favor de Deus nas nossas vidas. E quando o pastor Ângelo, ele me passou essa tarefa de trazer a palavra para vocês, me trouxe o tema, eu comecei a meditar naquilo que eu ia falar para a igreja, trazer para vocês. E Deus ele começou a trazer algumas revelações, começou a trazer algumas verdades, alguns princípios, algumas coisas que precisam ser, em alguns momentos, reafirmados, porque às vezes a gente acaba se esquecendo, né? E eu quero ler com vocês, abra a Bíblia de vocês, em Efésios, capítulo 2, e eu quero ler do versículo 4 ao 9. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O evangelho que Jesus pregou, o evangelho de Jesus, se a gente pegar e ler os evangelhos, a gente vê que é uma palavra simples, porém profundo. Deus, ele não estabelece algo, não estabelece coisas complicadas para que nós possamos fazer, mas o ser humano, ele na sua grande capacidade, algumas vezes ele tem a capacidade de complicar aquilo que a palavra fala, de criar motivos, de criar situações que algumas vezes nos impedem de ter o acesso àquilo que Deus ele disponibilizou para a gente. E aí, eu gostaria de esclarecer 2 pontos com vocês, para a gente introduzir a nossa palavra. O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Quando vocês pensam o que é a graça de Deus, a graça de Deus é o quê? Um favor imerecido, favor não merecido. E o que é um favor? O que é favor? Alguém sabe? Favor. O que é favor? Favor é o que se faz para alguém de graça, sem obrigação. Você faz de graça, você faz sem obrigação. Eu falo, Hugo, eu estou lá no quarto, ele está lá na cozinha, quando você vier, traz aí um copo de água para mim, por favor. Ele não tem obrigação, mas ele faz isso por um favor, né? Então, a palavra que nós usamos por favor, sempre é porque não existe nenhum tipo de obrigação naquilo que é feito em relação a nós. E o que eu quero falar para vocês, o que Deus faz para nós é pela graça. Não existe uma obrigação. O que Deus faz é por um favor. Nós somos a obra de Deus, nós somos a criação de Deus, mas o que Ele faz por nós é pela graça, é pelo um favor. Não pagamos pela nossa vida, a gente não paga para viver. Você pagou para poder nascer? Não vamos falar do hospital, né? Não vamos falar dos gastos, mas você paga pelo ar que você respira? Bem, até que alguém invente alguma coisa, não, né? E a graça de Deus é tão grande que o que Ele fez, além de ter dado a vida para a gente de graça, Ele ainda, segundo Gênesis capítulo 1, Ele disponibilizou a terra para que a gente o quê? Domine sobre ela. Então a graça de Deus é tão grande, o favor de Deus é tão grande, que além de nos dar a vida, de nos dar o direito à vida, de ter nos concedido o que temos, Ele ainda nos deu o domínio da terra, segundo Gênesis 1. Mas é claro que isso, na verdade, Jesus ele pagou pela gente, né? Não saiu de graça para a gente, mas Jesus ele pagou por isso. Ele morreu na cruz,
Ele foi crucificado pelos nossos pecados para que a gente tivesse a vida, e na vida que estava em Jesus, nós pudéssemos usufruir isso que de graça, como um favor de Deus. Outro ponto interessante que fala lá em Efésios 2, versículo 9, bota aí o versículo 9 até aqui. A graça que nós temos não é por obras, para que ninguém se glorie. É maravilhoso isso, porque isso tira um peso muito grande nas nossas costas. Aquilo que Deus nos dá e faz por nós e a graça, não é pelo aquilo que a gente faz, não é pelo mais perfeito que a gente consiga ser, pelo mais santo que a gente consiga ser no nosso dia a dia. Aquilo que Deus nos dá não é e nunca será pelo merecimento que nós achamos que tem. Então, isso de uma maneira ou de outra nos iguala em relação a todos os outros. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos na casa de Deus, nós buscamos a Deus, mas mesmo assim, aquilo que Deus nos dá, nós não merecemos. Existe alguma diferença sobre essa perspectiva, falando dessa maneira? Inicialmente falando, talvez não existiria nenhuma diferença em relação àquele que está no mundo, porque o cara que está no mundo também não faz nada, mas merece da graça. A gente está aqui na igreja e também a gente usufrui dessa graça. Mas eu quero seguir com o meu raciocínio para que a gente possa entender qual o objetivo e qual o grande propósito de Deus quando Ele nos presenteou com isso. E aí eu só vou fazer uma frase que me veio, né? Se a graça de Deus é um favor não merecido, mas que mesmo assim Ele nos concede, podemos concluir que a graça é de graça. A graça é de graça. E como esse negócio do favor de Deus funciona? E aí eu quero que vocês abram a Bíblia no Salmo 67, e vou ler o versículo 1 e 2 com vocês. Esse Salmo 67, trata de um texto escrito pelo salmista Davi. Ele era um rei de Israel, um grande rei de Israel. E as Escrituras e a palavra de Deus fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Lendo isso, podemos presumir, podemos entender que dentro dele havia algo que ele conseguia compreender um pouco mais de Deus, conseguia compreender um pouco mais daquilo que Deus ele tinha para ele. Você ser segundo o coração de Deus, né? É algo, eu acho muito... se alguém falasse para mim que eu sou um homem segundo o coração de Deus, eu me sentiria muito honrado. E o rei Davi, ele recebeu essa honra. E vamos lá. O que o homem segundo o coração de Deus falou sobre a graça, sobre o favor de Deus? Lá, versículo 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Nessa expressão, faça resplandecer o rosto sobre nós, existe um outro termo que traduz isso, que é o favor de Deus. Que o favor de Deus se manifeste a nós. Isso trata-se de uma expressão idiomática, de algo deles, que quando era como se que o Senhor sorria para nós, que o Senhor ele sorria e nos conceda, que o Senhor nos abençoe, que o seu favor se manifeste a nós. Deu para pegar? E qual é o posicionamento do salmista em relação ao favor de Deus? Ele orava e pedia a Deus que o seu favor se manifeste sobre mim, que as suas bênçãos venham sobre a minha vida, que o Senhor possa me fazer prosperar, que o Senhor me faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E por que eu estou falando isso para vocês? Hoje existe uma certa culpa dentro de nós, e existe uma certa religiosidade, porque, de certa maneira, em alguns momentos nós nos posicionamos, nós sentimos medo ou sentimos uma certa culpa quando nós pedimos algo para Deus, né? Isso eu já me peguei assim. Quando eu tinha uma necessidade ou quando o meu coração ansiava algo, eu sentia culpa
porque eu falo assim, não, isso não está certo, isso pode soar um tanto quanto materialista, isso pode soar, não pode pegar bem. Mas o salmista, um homem segundo o coração de Deus, ele, em sua oração, no Salmo 67, ele pedia pelas bênçãos de Deus, e pedia pelo favor de Deus. E, na verdade, o favor e a graça de Deus que se manifesta em nós e que Deus ele apresenta e que Deus nos dá, tem um propósito, e o salmista ele sabia disso. Vamos ler lá o versículo 2. Vamos ler o versículo 1, depois eu leio o versículo 2 para dar um sentido. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que dê o seu favor. Para o quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Porque o favor de Deus e a sua bondade é derramada sobre nós, para que os caminhos de Deus sejam conhecidos e a salvação seja espalhada por todas as nações. A graça que Deus deu e que é derramada sobre você, o favor de Deus que é derramado sobre a sua vida, ela tem um objetivo, que é que sejam conhecidos os caminhos do Senhor e todas as nações possam conhecer a Deus. Então, se nós, no nosso relacionamento com Deus, nós pedimos por um favor, nós pedimos pelas bênçãos, e se essas bênçãos têm esse propósito, segundo esse versículo de Salmos, versículo 2, Deus ele vai nos dar, porque assim, esse é o propósito de Deus. Logo, pode parecer que o ser humano ele pode se perder nesse tipo do pedido. Por isso, quando nós realizamos um pedido, quando nós nos manifestamos pedindo pela bênção de Deus, ele tem que ter sempre essa finalidade. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, logo, se a vida que temos é um favor de Deus, o que nós devemos fazer? Se a vida que temos é um favor de Deus, pelo texto que foi lido, o que nós devemos fazer? Eu falei de coisas genéricas, eu falei de pedir bênçãos e tudo, mas a vida é um favor. Se a vida é um favor, o que nós devemos fazer? A nossa vida e tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que fazer para que nós propaguemos e nós espalhemos o Evangelho, o nome do Senhor. Então, quando nós como igreja, nós como filhos de Deus, nós como cristãos, nós devemos o tempo todo nos perguntar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos, o favor que buscamos de Deus tem como objetivo primordial a expansão do reino de Deus, tem por objetivo primordial que o nome de Deus seja exaltado, tem por objetivo primordial que as nações sejam salvas. E aí tudo isso faz com que a nossa perspectiva muda, porque a gente sempre olha a graça de uma maneira assim, Deus deu e isso aí é a graça de Deus, é a graça de Deus que é concedida, mas ela tem um objetivo, e esse é o objetivo. O objetivo é que o nome do Senhor seja conhecido entre as nações. E aí a pergunta é, você tem feito isso? Você, no seu dia a dia, naquilo que você busca para a sua vida, naquilo que você tem ansiado, no seu trabalho, naquilo que, seja lá, desde o seu acordar ao seu trabalhar, ao seu dormir, a sua leitura, aquilo que você faz no celular, tem sido para isso, porque a graça que Ele nos dá é para isso. Ela é de graça, já deu, mas Ele deu com esse objetivo, com esse propósito. A nossa função como instrumentos de Deus, olhando sobre outro prisma, e Jesus ele entendeu muito bem, é trazer o céu na terra. Qual foi a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso?
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Jesus, ele sabia do seu propósito e em tudo o que ele fez, ele buscou fazer com que a terra, aquilo que estava nos céus fosse feito na terra. E nós também, como filhos de Deus, e Jesus falou que maiores coisas nós faríamos, nós também temos esse dever, temos esse propósito, trazer o céu à terra. E aí nós temos feito isso. Uma vida cristã, no qual o crente, o dia que ele se converteu e aí o cristão, ele começa a vir à igreja, vem aos cultos, e é isso, pronto, acabou. Ele não busca desenvolver o seu chamado, não busca se desenvolver o seu propósito. É aquele famoso crente que só aguarda a volta de Cristo. É um crente que eu estou aguardando Jesus voltar, mas o que você faz nesse período? O que você tem que fazer? O cara ele só aguarda. Isso, vendo e pensando sobre isso, é uma vida que não preenche o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, de nós aqui na Terra, é que a vida que nós temos seja para que nós a utilizemos para o quê? Para expandir e para que o reino de Deus e o nome do Senhor seja conhecido. E aí, quando o pastor Lúcio, ele falou aqui das pessoas que estavam aqui, que estavam no louvor, que trabalham aqui na igreja, eu comecei a pensar em uma coisa prática, né? Bem, de fato, o que eu vejo aqui, pelo menos nas pessoas que estão aqui, em algum momento isso foi startado. Então, aqueles que estavam aqui, decidiram fazer e viver esse propósito. E quando eu digo isso, não significa que você só cumpre o seu propósito quando você está aqui na frente. Muito pelo contrário. Deus, ele estabeleceu um propósito, estabeleceu algo que só você pode, algo que é para você. E não necessariamente inclui estar aqui pregando, não necessariamente inclui estar aqui cantando, não necessariamente recebendo as pessoas, mas o reino de Deus, ele pode se manifestar de diversas maneiras. Então, uma das minhas propostas para você é que você se pergunte: o que eu tenho feito hoje tem assumido e tem atendido ao propósito que Deus tem, que é de expandir o reino dos céus nessa terra? E eu comecei a me fazer essa pergunta, né? E Deus, ele foi me trazendo algumas respostas para mim. E é isso que eu quero que vocês façam nessa noite, que vocês se perguntem e se questionem. E caso a resposta seja não, que haja uma correção, para que as coisas possam fluir e as coisas possam andar segundo aquilo que Deus determinou. E aí, o que acontece? Quando há esse alinhamento de propósito com aquilo que nós fazemos, quando há alinhamento de que aquilo que nós fazemos tem o objetivo do verso 2, as coisas começam a acontecer de maneira sobrenatural. E aí, o homem, o crente, aquele que vive para Deus, ele começa a experimentar o quê? O sobrenatural de Deus. Ele começa a ter algo completamente diferente. Então, um dos sinais para a gente poder começar a se fazer essa pergunta de que a nossa vida está no propósito de Deus, o que tem acontecido? A coisa está fluindo, a coisa está presa, a coisa está estranha, está complicada. E aí eu acho que já é um sinal para você começar a se perguntar: Deus, o que está acontecendo, o que precisa ser corrigido para que eu possa fluir dentro desse propósito e a graça e o seu favor possa fluir de uma maneira tranquila. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. E nesse chamado, nas escolhas que nós fazemos, ele
ele tem um propósito para cada um de vocês, tem um propósito para cada um de nós. Agora, uma coisa que eu aprendi com o tempo, que algumas vezes fazer essa escolha e fazer essa opção para a gente corrigir a nossa vida dessa maneira, para que sejam conhecidos os teus caminhos, a gente fazer com que a nossa vida esteja nesse trilho, né? Tudo aquilo que a gente faz tem um objetivo para que os caminhos de Deus sejam conhecidos. A gente tem que fazer escolhas, e essas escolhas nem sempre são fáceis. Mas algo muito interessante que eu ouvi uma vez é que algumas vezes a gente simplesmente precisa se jogar. E aí você se joga. Essa é a fé. Essa é a fé que nos movimenta, é a fé que nos faz andar por onde a gente não consegue ver, mas a gente, segundo lá Hebreus 11, essa fé fala o quê? Nós cremos nas coisas que ainda nós não vemos. Nós ainda não vemos, mas nós cremos. Ou melhor, nós já vemos que aquilo já aconteceu, mas ela ainda não aconteceu. E é isso. Essa é a vida que Deus nos chamou, uma vida de fé, que algumas vezes nós vamos andar, nós não vamos ver, nós não vamos ter nós não vamos ter a clareza, mas quando há um alinhamento daquilo que Deus determinou, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Algumas vezes, o vazio, a falta de propósito que sentimos, ou quando nós começamos a nos perguntar, o que eu estou fazendo? Pode ser um sério indício de que coisas precisem ser ajustadas e precisem ser reajustadas. Porque quando a gente está ali, quando a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, não vem essa dúvida. O nosso coração ele fica cheio, o nosso coração ele fica o tempo todo ocupado daquilo que nós temos que fazer. Não estou falando que em alguns momentos nós não vamos ser provados. Não estou falando que em alguns momentos a nossa fé vai ser provada, a ponto de que algumas vezes a gente vai se perguntar e a gente vai duvidar. Mas se a resposta daquilo que nós estamos fazendo for que, não, eu estou no caminho certo, gente, persista, continue, siga pelo caminho. E Deus ele vai abençoar aquilo que nós estamos fazendo. Deus ele tem sido maravilhoso comigo, porque eu tenho essa palavra que eu tenho dado, que eu dei para vocês e que eu estou falando, trazendo para vocês, eu sou fruto disso. Um dia eu tinha propósitos, eu tinha planos. Deus eu havia traçado para mim coisas que eu queria, coisas que eu ansiava para minha vida, e assim eu segui. Assim o meu coração ele foi seguindo e foi fazendo tudo aquilo que eu determinei. Um belo dia, Deus ele me deu um checkmate, e tudo aquilo que eu estava fazendo, eu comecei a me perguntar por quê e para quê. E aí, durante todo esse tempo, foi um processo, né? Isso durou um certo tempo, para não dizer anos. Deus ele começou a me mostrar que coisas precisavam ser corrigidas na minha vida. Eu sempre fui um crente, eu nasci na igreja. Eu sempre fui à igreja todos os domingos, era super envolvido com a igreja, sempre fui do louvor, sempre não, né? Mas envolvido com louvor, nasci e cresci na igreja. Então, em tese, olhando para mim, eu tinha a vida tudo certinho, né? Digamos que a minha vida estava tudo certinho, tudo de acordo. Até que, na realidade, Deus ele criou essa dúvida, criou esse impasse, criou essa situação no qual eu comecei a me perguntar e a falar, e a me perguntar, e aí, qual o propósito disso tudo que eu quero? Até que Deus, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua benignidade, ele começou a me mostrar que algumas coisas precisam ser corrigidas. E aonde eu quero chegar com isso? As pessoas que não aceitaram a Cristo, o primeiro passo delas é o quê? Aceitar a Cristo. E aí você começa a ajustar o seu processo. Mas a gente aqui na igreja, existem coisas que a gente vai precisar ajustar. A gente pode ter a vida aparentemente toda certinha, mas a gente, eventualmente, podem ter coisas que precisam ser ajustadas.
E ajustes, como eu já falei, não significam que você vai ter que necessariamente largar tudo e ir trabalhar integralmente no seu ministério, na igreja, ou seja lá o que for, de maneira integral, largando o seu trabalho. Não. Algumas vezes é o propósito de Deus para a expansão do reino dele que você trabalhe na sua empresa, que você desenvolva algum negócio e, através dele, coisas sejam feitas, coisas sejam realizadas através dele. Mas o mais importante é que, na nossa caminhada, a gente sempre tenha isso em vista. Deus, em alguns momentos, ele nos prova também. Porque quando mesmo sabendo de tudo isso, algumas vezes nós somos provados, porque Deus, são apresentadas situações, são apresentadas coisas que nós desejamos para o quê? Para nos desviar do propósito que Deus colocou para nós. E isso nós devemos vigiar, porque a coisa pode ser muito boa, a coisa pode ser reluzente, pode ser uma ótima oportunidade. Pode ser, no meu caso, que trabalho como advogado, pode ser uma ótima oportunidade de negócio, de trabalho. Vai me fazer prosperar, vai me fazer crescer, enfim, eu posso ter um grande escritório. Mas pode ser que aquilo que está sendo apresentado para mim é muito bom, não seja efetivamente o propósito de Deus. E aí existe aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é precioso. Nem tudo aquilo que parece ser bom, de fato, é bom e é propósito de Deus para a sua vida. Eu conheço pessoas, na verdade, eu já vi testemunho de pessoas que, na sua vida, elas optaram por ter uma vida, vamos trazer aqui para a nossa aplicação diária, né? Optaram por ter uma vida mais simples, optaram por ter uma vida sem regalias, sem riquezas, porque ela entendeu que aquele era o propósito de Deus. Não estou falando que ter riquezas é pecado, pelo contrário. O reino de Deus é um reino rico, né? Quando você for para o céu, vai ter o quê? Ruas de ouro. Então, seria uma incoerência minha falar que a riqueza não é de Deus, a riqueza é de Deus. Mas a gente precisa entender qual é o propósito daquilo que nós vamos ter e se aquilo que nós temos preenche aquilo que está ali. Então, quando eu trago essa palavra para vocês e quando eu desafio a cada um, quando eu desafio a igreja a isso, também trata-se de um chamado. A nossa igreja, a palavra fala que muitos são os trabalhadores, não, a ceifa é grande, poucos são os trabalhadores. Então, esse também seria, em outro aspecto, um chamado para que todos vocês, todos aqueles que estão aqui, se podem e se puderem, reavaliarem, olharem para si e ver o que eu posso contribuir para a expansão do reino de Deus na nossa igreja. De maneira bem simples, a visão da nossa igreja é fazer pessoas verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo. Fazer discípulos. E aí? Nós temos feito discípulos? Nós temos cumprido isso? Porque se nós queremos nos alinhar àquilo que a palavra de Deus fala, né, de fazer discípulos, e também a visão da nossa igreja, nós temos feito discípulos, nós temos evangelizado, nós temos falado do amor de Cristo. Essa é uma grande... Hoje a igreja ela vive com uma grande crise, entre aspas, né? Porque eu já ouvi diversos pastores falarem que as pessoas estão optando por seguir as suas vidas, por fazer aquilo que lhe dá prazer. Estar na igreja, quando eu digo estar na igreja, é alinhar suas vidas com o propósito de Deus. E aí, existe aquele texto bíblico que fala em Mateus, que é aquele que encontrar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, achá-la. Deus, ele é um Deus
que nos chama e que nos desafia todos os dias para que a gente possa nos alinhar dentro do propósito dele. E esse é o meu chamado. Essa é a minha palavra para vocês. Deus, ele tem, na misericórdia e na graça dele, ele tem me mostrado situações que o tempo todo nós precisamos estar corrigindo. E esse é o meu desafio para vocês, corrigir aquilo que está fora, corrigir aquilo que está fora do plumo. E não se sintam não merecedores da graça e das bênçãos de Deus. Aquilo que Deus dá, Ele te dá por graça. Algumas vezes, nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos com medo, porque Deus ele nos dá, e da mesma maneira que Ele nos dá, nós ficamos como culpados, nós nos sentimos com o nosso coração pesado, porque algumas vezes nós não entendemos que aquilo que Deus nos dá é a vontade dEle.